Bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio de O Lado I. Esse episódio é um pouco mais sério que os nossos episódios normais. Eu diria que é um episódio importante e urgente. Eu vou fazer um pedido que eu não costumo fazer nesses episódios, para que você compartilhe com aquelas pessoas que precisam saber mais e melhor sobre saúde mental. Não sei se você sabe, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. O maior número de pessoas ansiosas no mundo está no Brasil. São quase 19 milhões. O Brasil é o quinto país em pessoas com depressão, que é considerado o grande mal desse século. E é o oitavo em número de suicídios. Você sabia esse dado? A cada 45 minutos, uma pessoa se suicida. E para cada um suicídio, acontecem 20 tentativas. E pior, para cada um suicídio, existe que essa pessoa que se suicida, ela tem um alcance de 135 pessoas que são afetadas por essa pessoa. Isso aconteceu na minha família e eu sei o rastro assim, de dor, de destruição que isso deixa. Então, esse episódio é um episódio muito importante e a gente vai receber aqui uma startup que desde 2017 está fazendo a diferença na saúde mental no Brasil. A Telavita é uma clínica digital 100% digital. Diferente de outras plataformas, a gente vai entender um pouco melhor, a gente vai receber aqui hoje um dos cofundadores, o Lucas. Ele é economista, empreendedor com mais de 10 anos de experiência em desenvolvimento de produtos digitais, marketing digital e experiência do cliente, tanto no Brasil como na América Latina. Em 2017, como eu falei, ele cofundou a Telavita com o Andy, que também é um cara sensacional. A Telavita que tem uma abordagem inovadora, utilizando inteligência de dados e tecnologia para fornecer cuidados integrados em saúde emocional de maneira simples, rápida e acessível. A Karina é psicóloga formada pela PUC de São Paulo, com MBA em Recursos Humanos pela USP, com mais de 15 anos no mercado corporativo, desenvolvendo programas de promoção da saúde mental e qualidade de vida. Possui especialização internacional pela American University em Washington e é certificada no tema saúde e produtividade pela Global Center of Health Workplaces. É também coach de saúde pela Real Balance Wellness e professora de Mindfulness e compaixão pela Respira Vida. Prazer, gente. Bem-vindos ao Lado I. Prazer, muito obrigado pelo convite. Lucas, vamos começar com você. Conta de onde é que saiu a ideia, porque hoje a gente vive um boom de... Né, acho que a saúde mental, por incrível que pareça, não decresceu, ele só cresceu esse problema ou essa dor. Eu não sei nem como é que eu me refiro a isso. Da onde que saiu a ideia da Telavita? Que legal. Acho que a Telavita, até adicionando o que você falou aí, bom, primeiro, mais uma vez, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui falando sobre isso com vocês. Ela nasceu da ideia da junção, né, de três pessoas, que é eu, o Andy Bucas, como você falou, e a Milene Rosenthal, que é a nossa terceira cofundadora, e nesse momento era a psicóloga responsável. A Milene é pioneira nesse campo no Brasil, desde 2011 atuando, desde a parte de legislação, como acho que uma das primeiras plataformas, de fato, que prestou teleatendimento no Brasil, na psicologia, né. Eu e o Andy, a gente empreende há muitos anos juntos já, a gente vem de outras aventuras, e desde 2014, mais ou menos, a gente vem olhando o mercado da saúde, né, e as dores e múltiplas dores que existem nesse mercado. Assim que a gente começou a se aprofundar nesse estudo, ficou muito evidente o tamanho do problema que a saúde mental em si tinha, né, e projetando esse problema, o quanto maior ele seria. Então a gente juntou, né, esse conhecimento de negócio, tecnologia e saúde emocional, para entender primeiro melhor esse problema e para criar uma solução mais aderente à nossa visão a esse problema, né? Então lá em 2016 a gente começou a desenhar, em 2017 a gente entendeu que estava na hora de lançar uma solução um pouco mais eficiente para um cuidado um pouco mais democrático, acessível e clinicamente eficiente também, né? Então o que a gente olhou de problema a princípio ali é a redução dessa barreira geográfica. Hoje é difícil você chegar até um profissional, por mais que pareça.
por mais que não pareça, né, a gente tem uma grande concentração de profissionais aqui no Sudeste, então é de difícil acesso para quem não está nessa região. E para quem consegue, para os poucos que conseguem, o acesso ao cuidado de qualidade também é muito difícil, né? Então a gente tem um dado que fala que 75% das pessoas que precisam de um acesso, e são muitas pessoas, como você falou aí, não encontram acesso ao cuidado devido, né? Isso é um grande problema, porque essas doenças continuam evoluindo e se tornando em patologias ainda mais sérias, né? Então, olhando para esse problema de acesso e qualidade no acesso, que a gente criou a Telavita, que, como você bem disse aí, é uma clínica integrada de saúde emocional 100% digital. Então, a gente conecta basicamente psicólogos e psiquiatras a pessoas que precisam desse cuidado. Mas essa conexão, Lucas, vocês fazem com qualquer psicólogo, psiquiatra? Qual que é o diferencial da plataforma de vocês? Legal. Como eu falei, a gente tem uma estrutura clínica mesmo, né? Então tem uma equipe de gestão clínica e de gestão de profissionais que faz toda uma curadoria, análise, treinamento, acompanhamento desses profissionais, tanto desde o momento de credenciamento, que a gente chama, quanto no momento quando eles já estão atendendo, para acompanhar desempenho, desenvolvimento e garantir que a gente tem uma qualidade aceitável, que também é uma grande questão no Brasil, principalmente falando em saúde suplementar, né? Então hoje a gente tem um corpo clínico que não é 100% exclusivo, mas é completamente gerido e acompanhado pela equipe de gestão da Telavita. Boa. Karina, quais são os principais problemas que vocês têm tratado, né? Eu citei 3 aí: a ansiedade, a depressão, o suicídio. Acho que solidão é um tema que pouco se fala também. A gente vê nas pessoas aí, eu não sei, existe um ódio latente que as pessoas parecem que estão guardando e de repente tem grandes rompantes, né? Isso gera tanta coisa. O que está acontecendo, né? Você como psicóloga, o que aconteceu no mundo que mudou tanto assim? Uhum. Então, o que a gente mais vai encontrar na clínica é o que a gente encontra na população brasileira, né? Então, a ansiedade e a depressão são as principais psicopatologias que a gente percebe dentro dos nossos atendimentos, né? E aí você tem uma questão meio existencial, né? Uma crise existencial, justamente pelo que você comenta. A gente evoluiu muito em termos de recursos, em termos de tecnologia, mas a gente quase que está deixando de ser humano, né? A pandemia, ela piorou muito a condição de saúde física e de saúde mental das pessoas, muito por conta do isolamento, né? Eu acho que foram 3 fatores muito importantes da pandemia. Acho que é um marco da piora da nossa situação, enquanto, não só saúde mental, mas enquanto humanos, né, enquanto pessoas. A questão do isolamento, que a gente já sabe há muito tempo que o isolamento gera sofrimento emocional, né? O isolamento é um dos principais fatores de risco e de percepção de que aquela pessoa não está bem, principalmente para o jovem, né? O suicídio é a 3ª causa de morte de jovens de 15 a 29 anos, né? Ela perde para homicídio e perde para acidente automobilístico, né? E o primeiro sinal de que um jovem não está bem é o isolamento. Interessante. Né? O isolamento na pandemia, a condição financeira das pessoas, muita gente perdeu emprego, muita gente fechou negócio, né? Fechou sua lojinha, fechou ali o principal sistema de sustentação de uma família, né? E a questão do medo. O medo do que era aquilo, né? O medo, ele é avassalador. Todas as nossas emoções são muito positivas, mas em demasia a gente adoece. A ansiedade é um sentimento humano muito positivo, inclusive é um sentimento infantil. Né? Você chega para uma criança e fala assim: amanhã a gente vai para a praia. O que ela vai te perguntar daqui 1 minuto? Quando a gente vai para a praia. Já chegou amanhã? Isso. Né? E na estrada, tá chegando. É gostoso, né? Você sente aquelas borboletas, mas em demasia você adoece, você muda toda a sua fisiologia, né? Então, na clínica, a gente percebe muito essa, é uma pequena fatia do que a gente tem na população brasileira, ansiedade, a depressão e crise existencial. Né? Todo mundo em crise existencial, se questionando, será que é isso que eu fiz mesmo? Será que o que eu fiz na minha vida é isso que eu queria? Agora com 40, agora com 50, né? E eu com 20, eu tenho filhos de 20 anos, eles se questionam o tempo inteiro. Sim, somos 2. Será que eu quero isso? Esse tipo de trabalho? Entrar às 8, sair às 19, viajar a trabalho? Ou a própria carreira. Será que eu estou na faculdade certa? Quero isso? Mas isso aumentou, porque você falou muito da pandemia, isso eu entendo, para mim faz todo sentido. Mas isso aumentou ao longo dos anos, porque a gente tem muito mais visibilidade da quantidade de problemas. Então, você falou isso logo no começo. Parece que aumentou. Impressão, aumentou mesmo, a gente consegue diagnosticar mais.
O que está acontecendo? A gente consegue diagnosticar mais, a gente consegue trazer um protocolo, né, por cima de todo o tratamento. Aliás, falta de protocolo no Brasil é uma das problemáticas da gente ter tanto caso de depressão e ansiedade, né, da gente ser o primeiro aí na América Latina, né, e a gente só perde no mundo para os Estados Unidos em termos de ansiedade, né. Eu acho que aumentou a capacidade de fazer o diagnóstico, mas a gente não conseguiu bater ainda o acesso. E não só por uma questão de aparato público, né? Se você for olhar o SUS, né? O SUS, como é que ele está preparado para receber os doentes emocionais? Ele tem 19 psicólogos para cada 100 mil habitantes. Uau. Na Europa, a gente tem 40 psicólogos para cada 100 mil, o que já é muito pouco, né? E aqui a gente ainda tem uma problemática muito severa. A gente trabalha muito mais, talvez a gente perca para a China, para o Japão. Mas a gente trabalha muito mais para ter as coisas básicas, né? Para pagar um plano de saúde, para pagar uma escola para o filho, uma escola boa, para ele poder ter uma posição adequada na carreira, né? Então, isso tudo, né, vai aumentando, aumenta a angústia, e a tecnologia ajuda até certo ponto. Porque hoje a gente tem uma dependência química da tecnologia. Se você pega um jovem de 17 anos e tira o celular dele, vocês têm filhos de 17 anos? Tenho de 20. Tira o celular dele. Fala assim, olha, eu preciso do seu celular porque... Não, já era. Sei lá. Você quer saber se a internet terminou em casa, você vai saber, porque teu filho vai... Exatamente, um segundo caiu, eles já falam. Mas eu acho que uma coisa que a gente observou também, então a gente começou em meados de 2016, 17, final de 16, 17 ali, né? Uma das nossas primeiras estratégias foi trabalhar a conscientização do tema, que era muito diferente. A gente viveu um intervalo, por sorte ou não, enfim, né, a pandemia, não sei se é possível falar que teve coisas positivas, mas a aceleração com que a redução de estigma aconteceu durante esse período foi uma coisa incrível. A gente viu isso do centro desse lugar, né? Então ficou mais comum falar, ficou mais aceitável falar que você está com ansiedade, ficou mais aceitável falar que você está com depressão, né? Tivemos vários casos públicos de atletas e celebridades compartilhando isso. Então, medo, preconceito? Eu acho que esse conjunto de coisas, medo, preconceito, aceitação, entre outras coisas, né? Então hoje ficou muito mais aceitável eu virar para o meu amigo, ou para o meu grupo, ou para o meu chefe, ou no meu trabalho e falar, olha, eu não estou me sentindo bem porque eu estou ansioso, eu estou tendo palpitação porque eu estou com uma crise de pânico aqui. Até... ligeiramente antes desse período, né, tô sendo super generalista, era extremamente mal visto isso, né, não, isso é uma frescura, não é? Se não tá doendo, se não tá vendo, se não tá sangrando, não é uma doença, né. Isso mudou, vem mudando, claro, ao longo de muitos anos, se eu tiver errado, Karina, que é a especialista, me corrija, mas acho que a gente viu esse intervalo exponencialmente mudar, assim, durante esse intervalo de tempo, e aí eu digo ali, final de 2018 até o pós-pandemia ali. Né? Mas, Lucas, você não acha que... Eu acho que trouxe mais para a superfície, eu concordo com você que está um pouco mais aberto entre amigos, talvez família, mas a percepção que eu tenho é que isso não é muito declarado no ambiente de trabalho, ou para headhunter, porque senão o headhunter ele vai falar, opa, esse cara é fraco, ele não aguenta a pressão, então é melhor eu esconder. Então acaba, e a gente vai tratar daqui a pouco, né, das muletas que acabam vindo. Porque quando você fala, né, vocês trouxeram uma ferramenta digital que vai para todo lugar. Quais são ainda, na tua opinião, as grandes barreiras para as pessoas usarem mais ou terem mais, né, mais cuidado mental? Eu acredito que esse é um processo ainda em desenvolvimento, né? Como eu disse, ele foi acelerado durante esse período de tempo, mas é um processo ainda em desenvolvimento. Você tem as empresas que são mais, que a gente chama de early adopters, né? Quem conseguiu entender, sintetizar esse contexto melhor e aplicar programas, ou consumir soluções como a Telavita e outras. E você tem empresas que são um pouco mais conservadoras ainda, né? Acho que é um processo de transformação cultural nunca é tão rápido assim, e a gente teve a sorte, mais uma vez, se é possível falar isso durante esse período pandêmico, de acelerar esse processo. Mas quando a gente vai olhar sobre a curva de adoção, a Karina está na nossa frente de implementação dessa solução. Ela pode falar também onde estão as maiores objeções, né? Acho que são diversas, assim, por exemplo, né, como é que eu mensuro o resultado disso? Será que eu realmente preciso? Isso é um centro de custo ou é um centro de investimento? Né? Muita coisa aconteceu nos últimos anos, acho que um grande marco por exemplo, na última atualização do CID, né, o burnout
foi reconhecido como uma doença causada pelo trabalho, né? Ou seja, a associação do impacto do trabalho, do ambiente do trabalho na saúde emocional, reconhecida pela Organização Mundial da Saúde. Isso é um grande avanço na discussão como um todo, e obviamente que isso gera reflexões e abre para maior aceitação desses compradores, né? Então, se eu fosse resumir, eu vejo que hoje a saúde emocional está entrando num lugar de consciência, ainda no processo de desenvolvimento, e eventualmente já no lugar de, é estrategicamente interessante eu evoluir sobre uma outra perspectiva mais corporativa, eu investi nisso, porque eventualmente posso ter pessoas mais saudáveis vão produzir mais, e aí eu fecho esse ciclo da mentalidade mais corporativa em si, né? Não sei se tem alguma coisa a complementar sobre objeções de consumo. Eu acho que quando você vem para dentro do ambiente organizacional, é complexo, porque o ambiente empresarial, ele é competitivo, ele é naturalmente competitivo. E aí, quem topa esse game tem que estar bem preparado. Né? Preparado como? Tem que estar resiliente, tem que saber o que quer, tem que saber aonde quer chegar. Eu, antes da Telavita, eu galguei aí uma carreira. Eu nunca quis ser diretora. Me perguntaram, uma vez um headhunter, ela ficou inconformada, tinha acabado de me separar, meus filhos eram muito pequenininhos. Eu ia para uma posição de diretora dentro de uma marca muito famosa de saúde, e eu recusei. E a headhunter, que era uma mulher, falou assim, mas como você está recusando? É a chance da tua carreira, você vai ser diretora, você vai viajar, você vai para a Clínica Maio, que é a fonte, né, da promoção e prevenção da saúde. Eu falei, eu quero estar do lado dos meus filhos, eu preciso deles agora e eles precisam de mim. E eu vou me dar esse direito, né? Sim. E aí a gente tem que balizar sempre, acho que dois grandes pilares, o que é competência e o que é necessidade. E eu escutei isso a minha vida inteira dentro das empresas. Eu não saio, tá? É o que tem para hoje. Eu não sei o quê. Então sai da empresa, vai fazer o que te brilha os olhos. Tem uma bola de ferro no pé, né? Eu já estou aqui há 8 anos. Então, assim, a tua competência é diferente da tua necessidade. Né? Eu estou aqui pela necessidade? Não, eu estou aqui porque eu sou boa no que eu faço. Mas existe um desconhecimento de si. O que eu sou boa mesmo? Não sei. Não sei o que eu faço de bem. Mas acho que você toca um ponto legal aí de autoconhecimento, que para mim é uma das chaves para a gente abrir essa caixinha. E o estresse, eu não acho o estresse ruim. O estresse, ele te motiva, mas ele de repente vira burnout. Quando que eu sei que eu estou com estresse? Quando ele passa a virar burnout? Ajuda a gente a entender qual que é a diferença e qual que é aquela área de atenção. Sabe aquela zona que eu deveria olhar? Tanto do ponto de vista, eu sou a pessoa que estou sofrendo isso, como eu lidero uma equipe e eu consigo olhar e perceber quem não está legal. Sim, eu gosto muito da explicação que a neurociência dá. Né? O estresse, ele é uma resposta do indivíduo a uma ameaça. Né? Então, por exemplo, aqui quando eu cheguei, eu entrei no estado de estresse, alerta. É um ambiente diferente, eu não conheço as pessoas, eu nunca fiz um podcast com o Lucas, a gente vai falar sobre um negócio que a gente gosta, depois a gente vai estar sendo filmado. Então, o teu organismo, sem você perceber, em segundos, você dá comandos, a gente está dando comando para o cérebro o tempo inteiro, né? Então, eu dei um comando, é um ambiente que eu não conheço, diferente, novo, ameaçador, no sentido de que desconfortável. Eu preciso desenvolver algumas habilidades ali para novamente me reposicionar numa zona de conforto. O organismo, ele fez trocas fisiológicas em segundos, né? Então, eu secretei mais adrenalina, eu secretei mais cortisol, mais noradrenalina para enxergar melhor, parece o lobo mau, né? Para enxergar melhor, para ouvir melhor. Lobo mau secretou também. Né? Então, e isso acontece de fato. Por quê? A gente é animal, a gente esquece disso. A gente não virou máquina. Somos animais, seres animais, né? Então, eu consigo perceber mais as coisas, porque eu preciso estar preparada. Eu estou num sistema de alerta, e isso é incrível, né? Isso é muito bom. Eu preciso estar sendo ameaçada por novas coisas, por novos estímulos, para que eu avance, para que eu evolua. Isso é a evolução, né? Isso são assim que a gente faz os novos aprendizados. E aqui acontece a mesma coisa, né? Eu faço novas sinapses, novos caminhos neuronais com esses desafios. Agora, quando eu não consigo repousar, não consigo pausar, né? O porquê do mindfulness, né? Teve até uma polêmica ali atrás do Mac Mindfulness, né? Essa coisa meio delivery. Mas o mindfulness nada mais é do que você retreinar a sua mente para voltar a atenção para o momento presente.
Porque a gente fica o tempo inteiro 5 minutos para frente, um dia para frente ou no passado, né? Então, essa é a questão. Quando eu não consigo fazer as pausas, eu entro no estresse crônico. E esse estresse crônico, o organismo começa a se desregular inteiro. Então, o excesso de adrenalina e cortisol, ele desregula meu metabolismo, ele me faz parar de menstruar, por exemplo. Eu perco a fertilidade. Quantas mulheres não tentam engravidar e às vezes tiram férias, ou mudam o emprego, ou mudam o estilo de vida, ou desaceleram e conseguem. Né? Claro, não é só uma questão emocional, é tudo integrado, né? O ser humano, o ser biopsicossocial. Quando eu estou num estresse crônico, eu posso ir para alguns caminhos. Eu posso cair numa depressão, né? Porque a depressão é uma maneira que o organismo tem de arrefecer o motor. É interessante olhar por esse lado, né? O que é a depressão? Ela dá um mata-leão, um sossega-leão em você, né? Vamos acalmar, só que você cai para o extremo oposto. Ou eu posso desenvolver um transtorno de ansiedade, né? Porque eu fiquei viciada nessa produção de adrenalina, cortisol, e o meu organismo parou de entender o que é a ameaça, daí tudo vira ameaça, né? Ou eu entro numa exaustão, né? Só que o burnout, ele é relacionado ao trabalho, né? Esse estresse crônico, essa depressão, esse transtorno de ansiedade decorrente desse estresse crônico pode ser de uma questão da minha vida pessoal, da minha vida afetiva, amorosa, familiar. O burnout tem uma caracterização que está relacionado com o trabalho. Inclusive, quem fecha o diagnóstico não é o psiquiatra, é o médico do trabalho. Ah, é? Por quê? Porque ele precisa dar uma avaliação de que aquele ambiente realmente me adoeceu. Né? Eu acho que é muito interessante disso que você faz, que você fala por essa ótica, porque, como a Karine descreveu, é um processo. Né? Então não é de um dia para o outro, não é de repente que eu tenho burnout, é um processo. É um processo que é composto por uma série de sintomas e sinais que o corpo dá, seja relacionado ao ambiente ou não. E eu acho que o que a gente traz de tecnologia, o que a Telavita se propõe a fazer, é conseguir identificar esses sinais antes que você desenvolva a patologia. Né? Só uma escala, você consegue padronizar isso. Né? E usar os aparatos de tecnologia e processos de gestão de saúde para conseguir identificar isso e fazer uma intervenção correta e precisa antes do desenvolvimento. Antes de explodir. Antes de explodir. Porque quais sinais? Porque se eu lidero, e hoje a gente até no episódio MMA de gerações, a gente puxou esse episódio ou essa conversa trazendo uma geração nós X, uma pessoa da Y e uma da Z. Porque pela primeira vez na história, os ambientes de trabalho têm 5 gerações. Sim. Isso nunca aconteceu. Então não tem manual, não tem mapa, não tem nada. Então você tem os baby boomers, né, um restinho deles, e tem uma geração alfa daqui a pouco chegando. Imagina 5 gerações com vontades e desejos absolutamente e motivadores completamente diferentes convivendo. Esse caldo muito complicado. Né? Então como é que, até de comunicação de tudo, e como é que a gente consegue, para quem é um gestor, como é que você consegue entender se o teu colaborador, se a pessoa não tá legal? Porque tem muita gente que é o que você falou, acaba se isolando, ficando quietinho, e até a depressão, outro dia eu escutei que a depressão, até o teu corpo vai fechando, né? Porque você está protegendo esses órgãos aqui, então é um sinal de quem está em depressão vai... Né? E a ansiedade, a pessoa está extremamente acelerada. Como é que... Dá um pouco umas pistas, assim, o que vocês veem, assim, para ajudar as pessoas? Acho que o primeiro ponto, o ponto mais importante para um gestor, a gente sempre fala, né? Como é que eu vou reconhecer que meu time está adoecendo? Primeiro você tem que conhecer, antes de reconhecer. Né? Tem gestor que não faz conexão. Sinto muito. Ele vai ter que fazer terapia para aprender a conectar. Então, antes de você treinar o gestor para reconhecer, você tem que dizer a ele que ele tem que conhecer de fato quem é o time que está com ele. Né? Eu até comentei com você, a gente participou de um evento que eu conheci uma empresa que faz demissão humanizada. Então, você contrata essa empresa só para fazer as suas demissões. Eu fiquei pensando, puxa, mas já pensou? Você tem uma relação lá com o teu funcionário durante anos, aí você contrata um terceiro para entrar nessa relação, para dar uma notícia horrorosa. Tem até um filme sobre isso. Né? Tem, do George Clooney. Que é bizarro esse modelo de negócio, né?
Você falou, não tem relação nenhuma. Mas naquele caso não é nada humanizado, né? Porque eles Não, chegam com a pastinha e quem é chamado... Esses são os direitos, Nossa. É totalmente juridiquês. Bizarro, né? Exato. Então, eu acho que a primeira dica para o gestor, ele tem que fazer um trabalho de autoconhecimento para que ele possa quebrar todas as barreiras que ele tem de não se conectar. Quantos gestores têm medo dos seus liderados, os melhores talvez, porque essa pessoa pode tomar a cadeira dele? Tem que trabalhar isso na terapia. Ele tem que fortalecer isso, né? Todo gestor é um educador. Né? Fora que o bom líder tem que preparar o sucessor. Tem que preparar, e ele tem que ter na cabeça dele que naquele momento ele está formando pessoas. Sim. Mas eu acho que, Edu, aí tem um ponto, esse ponto é muito legal, porque, refletindo aqui como geração X, que terapia é um negócio para quem está doente. Isso. E você está falando exatamente o contrário, você está falando, não, terapia é para construir músculo. É autodesenvolvimento. É isso. Então, acho que aí já fica uma dica para você que está nos assistindo, e por isso que eu acho que esse episódio é tão importante para a gente compartilhar, porque não é só quando dá pau, né, que eu vou, quando dá problema, que eu vou atrás do... Eu estou construindo um músculo, uma sabedoria de me conhecer, e conhecer a mente. Se condicionando, né? O mindfulness, a gente faz treino todo dia. Né? Então, todos os dias, por 5 a 10 minutos, a gente fecha os olhos e a gente faz uma meditação guiada, porque a meditação não guiada é só para os orientais, que já tem, né, todo um arcabouço milenar, né? Mas o que você está fazendo com o teu cérebro? Você está treinando o teu cérebro. O que quer que seja que ele tenha de preocupação naquele momento, e ele vai te jogar preocupação, porque o produto da mente é o pensamento, você só para de pensar quando você não está mais aqui, né? Então, é um treino. E o autodesenvolvimento também é um treino. É um treino para que você possa conquistar aquilo que você quer. Agora, você falou uma coisa muito interessante, né? Quer dizer, só faz terapia quem é louco. Aí, eu gosto muito de olhar para trás, para a nossa história. Quem está com problema. Quem está com problema. Eu não preciso fazer, porque comigo está tudo bem, eu estou trabalhando bem. Isso a gente escuta ainda muito dentro das empresas e muito dentro da classe de liderança. Né? Ele não tem o que fazer, vai lavar uma roupinha, é falta de fé. Agora, a gente passou, se você for olhar a história da psiquiatria, é muito bacana a história da psiquiatria. Por quê? Por séculos, a loucura estava nas mãos da religião. Então, o que era a loucura? Ou algum comportamento fora do que aquela sociedade daquela época esperava. Eram manifestações demoníacas. Então, quem que chamava para cuidar daquela pessoa? A igreja. A igreja. Bota na fogueira. Queima. Queima. Aí depois veio, com o avanço da medicina, né, os primeiros psiquiatras, o que faziam? Não, vamos trancar essa pessoa aqui dentro, num ambiente controlado, para a gente entender, porque eles não entendiam, abria a cabeça, abria buraco na cabeça. Choque, para ver se era uma questão elétrica, né? Então, foram fazendo, né, assim, honrados sejam os que foram experimentados, porque, né? Então, foram fazendo várias experiências, e a gente tem, até hoje, essa questão da loucura ligada a uma coisa que ninguém pode encostar, ninguém quer saber, não se fala. O suicídio dentro de uma família é extremamente importante ter a ciência, porque ele pode ser genético. 90% dos suicídios tem um quadro de transtorno mental. Depressão, bipolaridade e uso e abuso de álcool e drogas. Ele nunca vem sozinho, ele sempre vem com... uma escadinha. Aí você tem uma questão ambiental que pode deflagrar. A quebra de um relacionamento amoroso, o anúncio de uma notícia muito dramática, de uma doença incurável, né? Aí não tem estrutura para segurar isso. Aí não tem. E você já tem uma questão pregressa. Gatilho, né? E é um gatilho, exatamente. Né? Assim como a gente tem na questão, por exemplo, a doença cardiovascular, você tem vários gatilhos. O gatilho genético, o gatilho do cigarro, o gatilho da obesidade. A saúde mental é exatamente a mesma coisa. Agora, quando a gente está com uma dor, sei lá, acorda com uma torcicolo, não é natural eu pensar, puxa, eu vou procurar um fisioterapeuta, nossa, eu vou no pronto-socorro tomar uma injeção. Agora, quando a gente acorda com uma angústia, uma dor no peito sem fim, a gente não vai procurar eu vou procurar um psicólogo, vou ligar lá na Thalita, eu vou agendar. Porque eu preciso falar de mim.
A gente não tem isso ainda na cultura. Tem essa consciência ainda, né? E a gente está falando da liderança porque eu acho que na nossa época, o Edu talvez se relacione com o que eu vou falar, a gente como líder, quando tinha uma questão, a gente tinha o famoso coach, que não era nem o psicólogo ou o psiquiatra, era o coach, certo? Lá as 3 letrinhas. Então a gente ia e falava com esse coach, então você faz isso, papapá. E quando a gente tentava entrar mais num tema de mental, eu não estou conseguindo navegar nessa situação, a pessoa é assim, assado, a pessoa não conseguia te ajudar. Então, acho que a gente tem que deixar o convite de verdade para quem nos está assistindo para buscar ajuda. Não é feio buscar ajuda, o feio é não buscar ajuda nesse mundo completamente maluco. E aí eu já emendo, Lucas, uma pergunta para você de plataforma, de por que a opção de criar uma plataforma e um corpo clínico próprio versus só fazer uma conexão entre quem precisa e psiquiatras, psicólogos? Justo. Eu acho que a compreensão do problema, ela desde o início, assim, foi muito além do problema de acesso, que é um problema estrutural, como falei, né? Então, ter acesso a um profissional é um problema, ponto final. Porque é caro, porque é difícil, porque é distante, porque não tem na minha cidade. Mas isso não é o único problema, né? Ter acesso somente não resolve o problema. É importante ter acesso a um profissional e uma estrutura de cuidado de qualidade, que seja clinicamente eficiente, né, e eficaz para tal problema. Então, quando a gente identificou isso, a gente entendeu que grande parte, né, do ativo necessário para entregar isso era um corpo clínico que está alinhado aos nossos protocolos. É um corpo clínico que está alinhado aos nossos procedimentos e a nossa forma de entender e de entregar essa saúde de qualidade. Então, hoje, com esse corpo clínico mais próximo da gente, com um vínculo maior do que simplesmente um vínculo de plataforma, a gente consegue realizar treinamento, a gente consegue realizar direcionamento, eu consigo garantir que eles estão dentro de um protocolo que é cientificamente validado e aprimorado ao longo do tempo, né? Então, de forma muito resumida, essa parte da solução, que é a rede que a gente chama, né, de profissionais, mais a tecnologia que entrega o protocolo necessário, a junção dos dois é o que consegue entregar um cuidado de maior qualidade, né? E aí sim, a gente consegue mensurar se esse cuidado funciona ou não funciona, se o mesmo cuidado que eu dou para Maria é o que eu dou para o João, se esse é o melhor profissional para Maria ou se é o melhor profissional para o João. Então, grande parte do nosso trabalho é entender qual que é o cuidado mais personalizado e preciso para a sua condição de saúde, e para isso, obviamente, você precisa ter os profissionais alinhados. Né? Posso fazer uma pergunta só para pegar carona no que você está falando? E a parte humanizada, o ser humano em si, assim, eu entendo que é uma plataforma que você é uma clínica digital, você vai colocar profissionais alinhados e qualificados e cadastrados, né, com vocês e tal, com os pacientes. Mas é tudo de maneira virtual, imagino, digital. Você perde alguma coisa nessa interação? A plataforma ela é nada mais do que o meio, né? Do que o meio de consulta, do que o meio de troca, assim. Hoje a Telavita tem uma atuação além da intervenção, além da consulta. Então, além da consulta, existe um vínculo estabelecido entre Telavita e paciente, né? A gente tem uma equipe que a gente chama de navegadores do cuidado, que é quem te ajuda a encontrar o melhor profissional, a encontrar o melhor psiquiatra, a garantir que você vai ter um engajamento, a garantir que você vai ter, né, uma adesão ao tratamento proposto para a sua condição de saúde, né? Então, a plataforma está literalmente um lugar de conexão muito para atacar o primeiro problema, que é o acesso. Então, hoje a gente consegue colocar em contato um psiquiatra especialista em condições de oncologia com uma senhora que precisa desse cuidado no interior do Amapá, por exemplo, né? Então, ela vem trazendo acesso, não é nem para substituir, mas para trazer acesso. E aí existe um treinamento, alguns protocolos, né, para otimizar as perdas que você tem por não estar olhando, tocando, né, na mesma sala, assim. Tem algumas pesquisas, até antigas, acho que tem uma nova sendo feita agora, que fala que a terapia digital, né, que tem basicamente a mesma estrutura, você tem uma prática do setting terapêutico ser muito próximo ali, ela é tão boa quanto, se não melhor, justamente pelos ganhos de eu ter mais engajamento, etc, etc, né? Até pelas novas gerações, assim, eu não preciso me deslocar, não preciso pegar trânsito, gerar trânsito, entre uma série de outras coisas que são impeditivas ao engajamento no tratamento. Acho que, aí não sei para qual de vocês dois a pergunta, mas construindo em cima do que você está falando, vamos derrubar alguns mitos, né? Então, primeiro que o tratamento é só para quem tem um problema. Então, a gente já falou, o tratamento é para quem tem um problema, sim, óbvio, mas também para construir um músculo e fortalecer essa parte aqui mental. Porque o mundo não está fácil, e para quem acha que vai ficar mais fácil, gente, não vai. Só vai acelerar, vai reduzir? Não vai. E o ambiente de trabalho é competitivo. Então, construir esse músculo mental
né, nesse mundo com tantas gerações, é importante. O outro mito que eu queria colocar na mesa para a gente discutir é do tempo de tratamento. Porque tem aquele mito de, eu vou, mas eu não quero ficar muito tempo, nossa, esse negócio... Então, me receitam um remédio aí que eu vou lá e eu crio uma muletinha. Então, no final, você tem uma muletinha para dormir, uma muletinha para acelerar de manhã, uma muletinha para entrar na reunião tensa com o chefe. Você toma ali a tarjinha preta, então você vai... E aí, como é que é tudo isso? Porque vamos falar sobre tempo, tratamento e essa normatização das drogas, que hoje é muito normal e não dá para ser normal. As drogas e os remédios. Os remédios, os ansiolíticos e afins. Sim. Vamos falar de remédio primeiro, né? Então, eu acho que existe uma questão aí de uma dificuldade muito grande das pessoas aguentarem a emoção, né? Então, aguentar a emoção do medo, aguentar a emoção da perda, aguentar a emoção da frustração. Você sabe muito bem que essa geração mais nova já vem com uma baixa resiliência de ouvir um não, muitas vezes porque o pai e a mãe também não falou não, né? E não é muito saudável, não é sinal de amor, não é sinal de proteção. Então, mães, não se sintam culpadas, digam não. E pais. E se tem um ponto, porque a pessoa chega na empresa e o primeiro não que ela escuta é do chefe. Exato. A empresa vai colocar o não e o sim. Aqui tem regra, aqui tem um compliance, aqui tem uma maneira de falar, uma maneira de se vestir, né? Então, acho que a questão da medicalização, da medicação, ela é muito importante. Muito importante. Inclusive, na clínica, a gente observa a questão até do psicólogo entender que o remédio, às vezes, precisa entrar. Porque não é só no verbal e no não verbal, né, na interpretação e no setting terapêutico que a gente vai dar conta daquela psicopatologia. Precisa retornar ao estado normal, àquela fisiologia, né? É uma química que não está funcionando. E aí eu preciso do remédio. Por isso que ele tem que ser recomendado por um especialista em saúde mental, não pelo ginecologista, pelo endócrino, pelo neuro, pelo clínico geral, médico da família. Não, é um especialista em saúde mental, né, que estudou para aquilo, que sabe todas as classes medicamentosas, inclusive as interações dela. Que é o psiquiatra. Né? Que é o psiquiatra, né? E a pessoa precisa entender também que essa medicação, ela vai ter alguns efeitos colaterais, mas que durante um tempo o organismo está se readaptando a ela. Também não adianta só tomar um remédio e não trabalhar a causa, não trabalhar a raiz comportamental. Então, é trabalhar comportamento, é trabalhar emoção, é trabalhar reeducação emocional. E isso a gente faz no âmbito da psicoterapia, né? Agora, vamos falar do tempo do tratamento. É muito relativo por conta da gravidade, né, do caso. Então, na Telavida, a gente tem uma maneira de estratificar, por exemplo. Quando a gente entra numa empresa, a primeira coisa que a gente faz, depois de dar as boas-vindas aos colaboradores e capacitar a liderança, né, para entender como que ele vai reconhecer sinais e sintomas, é pedir que eles preencham uma escala de autoavaliação em saúde emocional. Só esse exercício já me dá uma noção de como é que eu estou com a minha saúde emocional. Às vezes, ali naquele preenchimento, você começa a tomar contato com algumas coisas que você nunca se questionou. Eu tenho me sentido triste nas últimas 3 semanas, né? Eu tenho deixado de dormir, eu tenho dificuldade, enfim. Então, o tratamento ele vai depender muito dessa estratificação de risco, né? Leve, moderado ou grave. Agora, de 14 a 16 semanas, quando você coloca o paciente nessa jornada de cuidado, a gente já vê melhoras sensíveis. Então, não, terapia não é para o resto da vida. Porque muita gente fala isso. Pô, mas vou ficar o resto da vida? Terapeuta é meu chaveirinho aqui. Não vou ter nem papo para falar com a psicóloga. Não vou ter nem papo. Então, você fica caçando são 2 consultas que vai resolver, né? Também não são só 2 porque tem muito essa questão da evasão, né? O paciente vem 1, vem 2, depois desaparece. Sim, ou ele vai no psiquiatra pegar o remédio e depois, o remédio eu vou passar. Não, eu acho que uma dose começa a cutucar na causa e começa a incomodar, né? Exato. Eventualmente não é agradável, né? E a pessoa desiste. Exato. É como uma cebola, né? Você vai, junto com o paciente, você vai ajudando ele a
Sim. descascar aquilo até que a gente chega no núcleo. Para chegar no núcleo, ele faltou umas 10 vezes, ele voltou, ele pediu desculpas. Porque é doloroso. Aí ele você tá engajou, fazendo. é doloroso, É, porque ele vai ter que olhar para questões, às vezes, Você não que ele espelha foi... muitas vezes. E aí que você acha que é o problema ou o desafio das pessoas que acabam ficando na superfície da medicação? Que, resolveu meu problema imediato, então, para que eu vou bater A solução papo? fast food, né? É exatamente, a solução fast food. Eu vou É. na tarja preta e eu já resolvo minha questão. A gente tem isso, né, a gente está numa sociedade que quer tudo de uma maneira imediata. Eu Sim. quero resultado imediato, eu quero prazer imediato. Isso. Né, eu quero retorno agora. Então, a gente vai com essa expectativa para a saúde também, né? E aí começa a tomar medicação e quer ver logo tudo desaparecendo da frente, né? A gente tem essa problemática. E aí a gente tem que lembrar que uma medicação, um psicotrópico, é pelo menos durante 6 meses, 6 a 8 meses, né? Para adaptar para o organismo começar a responder. 6 e a depois 8 mais meses? 6 a 8 meses de desmame. Uau. E muitas vezes no desmame a gente precisa de mais de uma classe. A gente precisa combinar classes para poder fazer o desmame, né? Mas a gente tem também uma grande população que tem muito medo de tomar remédio. Né? Tem muito, acha que é um fracasso. Nossa, eu já ouvi de pacientes meus, nossa, que ponto eu cheguei de ter que tomar um remédio psiquiátrico. Para ficar bem, Eu não sou louco, eu não... Agora, o remédio, ele é importantíssimo em alguns momentos. Ele vai te fazer funcionar de volta. Sim. Porque a terapia não adianta, a pessoa não está conectada com você, ela não está nem entendendo o que você está falando. Porque ela não dorme há 3, 4 dias. Ela deixou de comer. Né? Então, Mas, Karina, você falou um negócio que me chamou a atenção, dessas 6 a 8 meses para entrar e depois o mesmo tempo para sair. E faz sentido, porque a gente está colocando uma bomba química dentro do nosso organismo. E está substituindo conexões mentais aqui com a química. Então, tem essa readaptação do teu cérebro e depois tem, de novo, a readaptação a viver sem isso. Então, essa automedicação, as pessoas que estão nos assistindo... Por isso, gente, quem está vendo, assistindo a gente ou escutando nas plataformas, eu volto a pedir. Se você tem alguém que está sofrendo com isso ou tem dúvidas, compartilhe esse episódio, porque... A gente dar luz a esse tema é muito importante. Com certeza. É muito importante. Eu não sei se vocês estão vendo, eu tenho lido também que entre crianças e jovens, você até comentou, está crescendo demais. O que está acontecendo? É a tecnologia, Eu acho também que é um pouquinho de cada coisa, né? Eu acho que a tecnologia para esses jovens entrou de uma forma muito profunda e muito intensa, né? Eu acho que a gente tem aí pais muito exaustos, né, de tanto trabalhar para poder conseguir garantir o básico. Não é que a gente trabalha muito para poder ter o extra, né? A gente trabalha muito para o básico. É quase para sobreviver. Né? Quase para sobreviver, né? Então você tem pais exaustos que muitas vezes, para poder ter um respiro, um descanso, entrega uma tela para a criança parar de perturbar. Né? Só que assim, isso não pode ser uma rotina. Vez ou outra, eu não tenho uma ajuda em casa, eu preciso que ele se distraia, porque eu preciso dar conta aqui dos afazeres domésticos, ok. Agora, num domingo, isso eu vi uma cena uma vez, numa padaria, domingo de manhã, né, você com os seus filhos ali, que é o único momento, talvez, de interação entre a família, de perguntar para a criança, como é que foi na tua escola? O que você tem aprendido? Quer dizer, eu estou ensinando aquela criança a se comunicar, a ter paciência, a conversar comigo, sim, a ser educada com a moça que vem me servir, a esperar chegar o pão de queijo, né? Sentada na cadeira e não destruindo a padaria inteira, né? Então, essas coisas a gente vem perdendo, e as crianças, elas se perdem também, porque a referência de uma criança ainda é o seu tutor. É 100% a referência de uma criança. Né? Então, se eu tenho uma mãe exausta, desgastada, deprimida, ansiosa, frustrada, né, e um pai também, essas crianças se perdem. E eu acho que também, e aí mais uma opinião pessoal agora, né, baseada nas leituras que a gente faz, desculpa, eu acho que a compressão da quantidade de informação que a gente recebe hoje, né, o assédio de informação, o assédio de estímulo que eu tenho, toda hora vibra, toda hora tem uma notificação, toda hora é um convite para alguma coisa, né, a gente
de todas as gerações hoje, existe um período de adaptação acontecendo ainda, né? A capacidade do cérebro não evoluiu na mesma velocidade com que a capacidade de entrega de informação passou a existir. Então, tanto os pais quanto as crianças ainda estão se adaptando a esse jeito, e isso, obviamente... O estímulo vai criar ansiedade naturalmente. Justamente, né? Hoje eu tenho um conteúdo, eu quero ler um livro, 15 segundos no máximo, um shorts ali, que eu quero absorver um conteúdo que seria, né, algumas horas de leitura, né? É a geração TikTok, né? A geração áudio vezes na segunda velocidade ali, né? Então, como é que você lida com isso quando eu tenho que esperar o ponto de que chegar, que não chega em 15 segundos, né? Como é que eu lido esperando me graduar, que são 4 anos, e não é em 1 hora, como... Eu ouvi essa semana, não sei se eu vi, o Walter Longo fez uma analogia muito interessante, que a gente está falando tanto de inteligência artificial, só que para a inteligência artificial ser poderosa, a gente tem que ter capacidade de perguntar. E essa geração nova, que fica aqui na camada superficial, no raso, como é que ela vai perguntar? Exato. Se ela não sabe a diferença das coisas? Porque ela fica só na manchete, ela não se aprofunda no conteúdo. Então a gente tem um paradoxo de uma tecnologia muito potente com pessoas que não vão saber perguntar. Então a gente está, né, vivendo nesse mundo de ultra estímulos, com pessoas pouco interessadas em profundidade. Então, né, aí já dá tempestade perfeita. E eu te pergunto, Karina, o que fazer quando eu vejo que alguém está em ansiedade, depressão? Como a gente pode ajudar uma pessoa que a gente vê que está com um quadro desses? Porque é muito complicado. Às vezes você vê a pessoa ali em sofrimento e você fala, cara, o que eu faço? Só para fechar a questão das crianças e dos jovens, eu acho que um chamado, assim, para as pessoas que educam crianças e jovens, né? Deixa a criança ser criança. Deixa ela sujar o pé na lama, na terra, na natureza, né? Para de encher a criança de agenda de executivo. Né? Isso não vai funcionar. Aliás, vai dar ruim. Vai dar ruim. Né? Pega o jovem, leva ele uma vez por semana. Eu sei que, né, que o jovem às vezes não quer saber, né? Tudo que ele menos quer saber é da mãe, do pai, mas pega uma vez por semana, leva para jantar, conversa, sem crítica, sem exigência. A gente tem em São Paulo, né, uma taxa de depressão e ansiedade nas escolas de maior performance absurdas, né? Assim, jovens cobrança sem fim, de 14, 15 anos, a gente sabe, assim, taxas de suicídio, inclusive, né? Escolas de altíssima performance. Para que essa exigência com tão pouca idade? Né? E a exposição a informações que uma criança não precisa saber. Né? Então, acho que esse excesso de estímulo tem a ver com expor a criança e o jovem à falta de esperança. Né? O que a mídia vende? A mídia vende desgraça. A mídia não vende coisas boas. Porque é assim que funciona. Eu não preciso expor uma criança e um jovem a isso. Eu posso ter um livro de contos, né, para ensinar ela que o mundo é muito mais do que isso. Agora, a questão de sinais e sintomas, né? Então, eu acho que a gente tem 4 maneiras aqui de olhar. Qualidade do sono. Quando a gente está preocupado, a gente não dorme. Não é assim? Então, quando começa a alterar o teu padrão de sono, Karina, mas eu durmo naturalmente, toda a minha vida, eu dormi 4 horas por dia. Dormi 8, então já é um ponto de atenção. Porque é uma maneira de fuga. Né? Legal. Eu prefiro dormir, porque aí eu amenizo a minha dor emocional. Né? Então, mudou sono, mudou alimentação. Né? Eu estou sem fome, não quero comer, eu estou com um distúrbio estomacal que me faz ter enjoo e me afastar da comida, né? Ou eu estou com uma fome, né? Assim, estou comendo demais, então eu mudo o padrão, né, da minha alimentação. Mudei padrão de sono, mudei padrão de alimentação. Padrão social, isolamento, é um sinal muito importante, principalmente em jovens, né? Então, eu chego no trabalho, eu não quero falar com ninguém, eu fico muito quieta, isso por um dia, ok. Agora, por mais dias, eu tenho que chamar essa pessoa e perguntar o que está acontecendo. Porque, por isso que é importante tutor, pai, mãe, chefe, conhecer. Né? Porque se eu conheço o padrão natural, social daquele ser, eu vou saber que ele não está bem. Né? E o quarto é a questão da mudança de humor. Né? Então, se eu tenho uma mudança de humor, às vezes eu estou muito irritada, ou às vezes eu estou muito entristecida, ou às vezes eu estou muito agitada,
fora do meu padrão normal, isso também é um sinal de alerta. Né? E como ajudar essas pessoas? Como é que a gente pode ajudar? Quando a gente identifica esses sinais, e aqui vale para a empresa, para a nossa família, para os amigos, eu identifiquei alguma coisa, o que eu posso fazer para ajudar? Então, acho que o primeiro ponto é você chegar na pessoa e falar abertamente. Olha, eu estou notando que você está assim, você está tristinha, você não está falando. Toda vez que você chega aqui, você está mais no seu canto. Aconteceu alguma coisa? Posso te ajudar de alguma forma? E aí a pessoa vai falar. E quando ela falar, você vai só escutar. Esse é outro ponto. Você não tenta dar tratamento para a pessoa. Você não vai dar conselho, você não vai dar opinião, você não vai julgar. Você vai escutar. A própria escuta é terapêutica. E a própria fala, quando eu falo, eu estou me ouvindo. Então, aquilo por si só já é terapêutico. Queria fazer uma adição nisso aí. Eu também tenho alguns motivadores pessoais profundos, assim, por que eu me envolvi com a Telavito, por que eu trabalho com saúde mental hoje, né? Inclusive episódios de tragédias como semelhante ao que você teve aí. Durante mais de um ano, eu fui voluntário do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Então, durante mais de um ano, uma vez por semana, eu ficava 4 horas atendendo o telefone, horas voluntárias, de pessoas que estavam, na grande maioria, próximo, né, de um episódio trágico ali. E tem um super treinamento, o trabalho do CVV, para quem não conhece, é incrível, assim, eu super indico, né, pesquisar um pouco mais, é um trabalho muito bonito, tem, enfim, as suas ressalvas, mas é um trabalho incrível mesmo. E tem um treinamento muito grande sobre acolhimento, que é o que você está falando, né? Como acolher as pessoas que estão nessa situação. Eu não sou especialista, mas estudei durante um tempinho sobre isso, e uma das coisas que mais ficou comigo, assim, que eu mais percebi, é essa crise que a gente tem hoje de atenção. Que eu acho que a Karina é especialista, quando se fala em mindfulness, é isso, né? Tá no presente, conseguir ter uma atenção presente para o que quer que seja. Seja para ouvir, seja para lavar uma louça, para fazer um café. E lá isso fica muito evidente, assim, a gente tem hoje ninguém escuta mais ninguém, né? Hoje muitas vezes você tá falando para mim, eu já tô pensando que eu vou te responder, e a partir desse momento eu parei de te ouvir, já. Ou tô olhando para minha tela, ou tô olhando para multitela. Então a atenção, a disputa por atenção ficou tão acirrada, com tantas telas e tantos canais de estímulo, né? Que hoje a gente vive uma crise de atenção, na minha opinião. E aí eu acho que se conecta muito com o que a Karina falou, pelo simples fato de eu te ouvir, e simplesmente te ouvir, sem te julgar, sem querer dar opinião, ou sem querer falar se tá certo ou errado, ou o que você deve fazer, amigo, porque é muito fácil, né? Putz, não tá brilhando o sol, tá super calor, mas como não? É muito atrativo dar uma opinião com as melhores das intenções, né? Mas o simples fato de ouvir, entender genuinamente a pessoa transforma, e essa acho que é a base do trabalho, é uma das bases do trabalho do CVV, é simplesmente ouvir, né? Como vai você, é uma das traduções do CVV, e Centro de Valorização da Vida é outro, e simplesmente ouvir. Então a gente atende, independente da sua profissão, seja você médico, engenheiro, psicólogo, lá você só é um ouvinte, um outro ouvido do outro lado, aqui para te escutar e te entender. Então o simples fato de ouvir, né, que já é terapêutico, e o exercício de entender outra pessoa faz com que ela se entenda e se sinta, né, valorizada pelo simples fato de ouvir. Então, assim, uma coisa que eu levei para a vida e faço até hoje, e garanto que funciona, assim. Praticar as 2 orelhas. Exatamente. Praticar. Exatamente. Então, isso é transformador. Então, independente, eu acho que dá... Claro que tem casos e casos, né, patologias graves, que você tem alguns procedimentos mais, né, direcionados, mas o simples fato de ouvir, né, quem está nesse lugar já é um grande passo. Acho que eu vou trazer um dado aqui que não sei se vocês conhecem ou reconhecem, eu escutei também agora até pelo o que aconteceu tragédia que aconteceu na minha família, que o número de suicídios entre padres aumentou exponencialmente. Que no começo do ano foi quase 1 por dia. E aí eu comecei a refletir por que será. E olha só, o padre, o que ele é? Ele é o terapeuta. Ele é a escuta. Ele é a escuta da comunidade, que não tem acesso a recurso. Só que ele é um cara que não está preparado para essa carga tão violenta que está sendo jogada. Então, ele chega uma hora que ele explode. E acaba, né, caindo principalmente em depressão, e acaba indo para o suicídio. Acredito que na polícia, acho que vocês têm caso também, quando vocês atendem a polícia também sempre sob uma pressão tão grande, né? Quem não vive sob pressão? Mas por isso que eu perguntei como é que a gente consegue identificar essas coisas, porque às vezes a pessoa que está do lado está sofrendo e a gente não sabe ler e o que fazer, né? Então vocês estão dizendo, escutar já é um bom caminho. Karina, você trouxe 4
né, assim, olhares que eu posso ter para ver se tem alguma mudança na pessoa. Exato. E com relação ao suicídio, tem ainda alguns mitos, né? As pessoas ainda continuam dizendo que a pessoa que se mata não fala nada. Ela fala sim. Ela vai te dando sinais, mas a gente tem que saber ler também. E como é que a gente lê? A pessoa vai dizendo para você, isso aqui não vale a pena, eu acho que se eu for embora vocês vão sentir falta, né? Então começa de uma maneira muito sutil, muito velada, até que você, se você estiver atento no seu momento presente a tudo que te acontece, né? Acontece à sua volta e com as pessoas com as quais você está interagindo, você vai perceber. E a pessoa começa a estruturar o plano dela de autoextermínio, né? Até fazer um testamento, transferir dinheiros, né, fazer transferências, ajustar as coisas, é como se ela estivesse se despedindo aos poucos. E o jovem, como é que ele vai dando aviso? Automutilação. Automutilação. Interessante. A automutilação é um dos principais fatores de alerta para suicídio em jovens. Tanto que, se eu não me engano, para cada suicídio, eu não vou falar o dado porque eu não São tenho 20 certeza. tentativas. 20 tentativas. É isso aí. Sério? São 20 pessoas que tentam para uma que... Eu vou falar de uma coisa que eu já escutei, deve ser uma grande bobagem. E como que a gente separa quem quer chamar atenção versus de algo sério? E eu falo que pode ser uma grande bobagem porque... porque tem gente que fica falando, né? Não, eu vou fazer até automutilação. É uma maneira de chamar, é um grito de ajuda, né? A gente não separa. A gente leva tudo a sério. Até que se prove ao contrário. Porque é uma coisa capital, né? Então... E mesmo que ele queira chamar a atenção, ainda assim pode ser um grito de ajuda, um pedido de socorro. Né? Olha, eu estou me cortando aqui porque você me veja. De qualquer maneira, tem que gerar uma ação em cima disso, uma escuta, entender o que está acontecendo, né? Sim, sim. Ainda mais do jovem, né? Então, mas e quando o jovem, porque aí eu acho que, né, a experiência de vocês, porque tem muito jovem que fala, não, mas não tá tudo bem, tá tudo certo, não tem nada disso, e se recusa, né, a buscar ajuda. Como que a gente pode ajudar esse jovem, mesmo a pessoa, às vezes que ela está se automutilando, fazendo alguma coisa, por mais ajuda que ela peça, quando você quer oferecer um tratamento, eu não preciso. Meu melhor tratamento é conversar com meus amigos, amigas, mas aquilo vai até, né, o segundo passo. Ele não... eu acho que todo mundo tem o livre-arbítrio, né? Todo mundo tem a escolha final é do indivíduo, né? E às vezes a pessoa não quer a terapia, não quer a medicina, não quer ajuda, mas ela tem uma forma de cuidar dela, né? Seja pela religião, seja por um trabalho que ela ama muito. Então, se você percebe que ela tem alguma maneira, né, de escapar, de ter um escape disso, e tá tudo bem, ok. Agora, a decisão final é do indivíduo. Mas para um jovem, para uma criança, a gente precisa a gente chama de sentinela. Eu preciso estar ali o tempo inteiro. Hoje ele não quer, amanhã eu vou perguntar de novo. Amanhã ele não quer, eu vou perguntar daqui 2 dias. Não se deve abandonar um jovem em risco. Nunca. E Karina, qual que é a tua percepção, o Lucas também, porque a gente estava até, o Edu e eu, conversando antes da gravação, de se a gente volta lá para o nosso tempo de criança, de jovem, ou isso não existia, ou isso era encoberto, ou será que o mundo mudou tanto assim? Por que isso hoje é tão prevalente e naquela época parece que... Eu não lembro da minha infância, adolescência, nem de pessoas em volta, assim, coisas tão próximas como acontecem hoje. O mundo mudou tanto assim? Mudou muito, né? As relações mudaram muito, os valores mudaram muito, né? Hoje a gente fala que existem alguns fatores de proteção emocional. O principal deles é o seio familiar, é o núcleo familiar, que te dá a base para qualquer coisa que acontece fora, você pode voltar ali e você tem o seu porto seguro, né? A gente se forma, o cérebro, ele termina de se formar com 28 anos. Né? Então, a gente tem uma maturidade total aí com 26, 27 anos. Isso significa dizer que toda vez que eu tiver uma desavença,
um problema, uma tristeza ou qualquer questão, eu tenho que voltar para um porto seguro. Cadê o porto seguro? Está adoecido também. Né? São as famílias disfuncionais. Então eu tenho que parar e observar o que está acontecendo. E talvez hoje seja menos velado esse assunto, né? Não, mas eu acho que quando a gente corria bom, não sei, a gente tinha talvez mais acolhimento do que tem hoje, porque né, hoje os pais estão estressados ou em burnout, estão sofrendo as mesmas coisas que os filhos. Então você acaba não tendo um lugar de acolhimento, que por isso que precisa também do tratamento, seja para corrigir alguma coisa que não está legal, ou para construir, fortalecer o músculo para se preparar para uma vida que vai ser uma vida mais difícil. Eu acredito muito na capacidade de adaptação do corpo, né? Eu acho que a gente, ao longo dos anos, veio fazendo isso e provando que isso funciona, né? A gente já provou a neuroplasticidade do cérebro, a gente sabe que dá para se condicionar a emoção, dá para fortalecer músculos, dá para fortalecer a habilidade de relações. Ou seja, eu acredito muito na capacidade de adaptação do corpo. Mas, eu acredito, primeiro, essa é uma pergunta que vale muito, né? Acho que não sei se tem resposta e ninguém tem uma resposta muito exata para ela. Só que eu acredito que a quantidade, você pega os últimos 80, 100 anos, a quantidade de transformações em pequeno espaço de tempo que a gente foi submetido né, não condiz com a nossa capacidade adaptativa. Não foi exponencial, né? Foi exponencial. Então, a capacidade de relacionamento, de troca de informação, de quantidade de informação, o jeito que eu arrumo um trabalho, o jeito que eu falo com você, a quantidade de pessoas que eu conheço, a quantidade de línguas que eu tenho acesso, a quantidade de conteúdo que eu tenho acesso. A própria estrutura familiar foi se alterando numa velocidade muito rápida, né? Enquanto essas coisas aconteciam em 30, 40, 50 anos, né? As revoluções duraram uma vida, elas acontecem em 30 em uma década hoje, né? E eu acho que o estresse com que a gente é submetido a partir desse processo, né? Nessa velocidade, causa tanto dessas infelizmente, consequências emocionais também, né? Sim. Ao mesmo tempo, eu acho que a gente vai ter capacidade de se adaptar. Tem tecnologias vindo para isso, tem processos vindo para isso. Espero que é tempo, né? Mas eu acredito que o fator, né, da velocidade e quantidade de mudança num período menor de tempo é crucial para esse cenário. Eu acho tão importante também isso, que para mim é outra barreira, porque eu escuto isso, né, do meu pai, eu acho que a gente olha para outra geração e fala, cara, mas eu peguei o facão e fui lá no mato e ninguém me ajudou. Né? Então, por que você não vai conseguir fazer isso? Cara, porque simplesmente o mundo é diferente. A velocidade é diferente. Antes a gente andava de Fusca, hoje a gente anda de Ferrari, de jato. De drone, né? De drone, com inteligência artificial. Então, cara, não dá para comparar. Né? A gente ainda... As pessoas, elas comparam muito a sua trajetória com as novas trajetórias. Eu acho que aí tem um aprendizado, né, um alerta muito importante. Né? E por isso que eu quero, de novo, destacar, acho que a fala foi super legal, de não espera dar pau, não espera dar problema, constrói o músculo. Né? Acho que hoje a terapia não pode ser só encarada como, deu problema, vai lá. Constrói músculo. Você falou da neuroplasticidade. Conta o que é neuroplasticidade, Lucas. Poxa, eu não sou especialista no tema, também adoro neurociência, mas talvez a Karina possa me ajudar aqui, mas acho que é uma descoberta recente, inclusive foi um Nobel agora, depois dos anos 2000, que descobriram que o cérebro tem a capacidade de se moldar, se eu não me engano, alguma coisa assim. Até então, acreditava que o cérebro não crescia e não se moldava a partir de aprendizado, né? E a descoberta justamente mostra que a partir de sinapses novas, né, de novos exercícios, você consegue criar novos caminhos neurais e, a partir disso, aprender coisas novas e inclusive, até ressignificar coisas passadas, assim, né? Ou seja, o cérebro é capacitável também, é condicionável. Você pode, de fato, melhorar, né, uma habilidade ou outra a partir do exercício contínuo. Levar o cérebro para academia, que levar o cérebro para terapia. Mas não é. Eu acho que a gente tem que sair aqui positivo cara, de novo, não espera dar algo ruim, mas vamos para levar para a academia do cérebro. E assim, tirar esse glamour, né? A gente coloca muito glamour, hoje é o Dia Internacional da Mulher. A mulher tem muito isso de multifunção, né? Uma vez falaram assim para mim, nossa, você é muito guerreira. Eu falei, não fala mais essa palavra, porque chama a batalha, eu não quero. Né? Então, eu acho que a gente tem que tirar da frente da gente essa vida non-stop, né?
tem um glamour nessa coisa de non-stop, eu não paro de trabalhar, não paro de produzir. Parece que essa valorização da sua conquista. Se não for com sangue, com esforço, com sofrimento, não é uma conquista. Né? E múltipla, eu faço 435 coisas, então eu sou muito foda. E isso adoece. Porque uma hora o teu corpo vai precisar parar. Se você não parar, ele para você. Né? Ele te bota numa cama, ele baixa a tua imunidade, ele vai falar, olha, vai ficar aqui 5 dias na cama sim. Chega para você recuperar e rever. E tudo bem, né? Assim. Tudo bem. Né? Então, acho que essa vida non-stop, ela precisa ter, e assim, com criança e adolescente, pior ainda, né? Porque eles precisam curtir a infância, curtir a juventude. Né? Que também está ficando cada vez mais curta, né? Tá chata. Criança sendo criança, né? A vida infantil sentar tá e chata. montar um Lego, brincar de Playmobil, que seja coisas que a gente... Tá com horário. Já tá no celular o tempo todo. Exato. Eu gostei da Karina falando que as crianças têm agenda de executivo, e é isso. Mas é isso. Cara, leva para inglês, para natação, depois por não sei o que, para francês, depois... Cara, putz, não brinca, não faz nada. Aí quando brinca, não, agora eu não quero, que eu tô cansado, você vai pro videogame ou vai... Mas olha, eu acho bacana também, porque tem um lado dessa geração, que eu acho que da nossa X, eu também sou X, né, que ela é uma geração mais disruptiva, né, a minha filha está com 22, ela está fazendo medicina. Hoje ela me mandou uma foto da amiga dela, a amiga dela trouxe a cachorrinha para a faculdade, a Julieta, e aí ela falou assim, a Julieta sofre de ansiedade de separação, então ela está aqui com a gente. Eu falei, será que é a Julieta, a cachorrinha, ou é a sua amiga? Mas tá tudo certo, e a cachorrinha assistiu a aula de medicina hoje. Para a gente ir caminhando para o fim, Lucas, conta um pouco vamos falar um pouco de números, né? Quando a gente faz, aí vocês têm muito dados e fatos, quando vocês conseguem fazer boas intervenções, o que acontece, né, de melhoria efetiva? Legal. Acho que isso retoma um pouco a pergunta que você falou anteriormente, a duração do tratamento ali, né? Acho que tem um grande desafio dentro da saúde, que é trazer eficiência para o sistema, né? Hoje a gente tem um dado que pouco mais de 50% de todo o custo associado à saúde é desperdiçado, é devido a desperdício, é devido à ineficiência do sistema. Então, 53% aproximadamente poderia ser economizado se a gente tivesse um sistema um pouco mais eficiente, né? A gente tem um programa hoje que ele varia de 12 a 16 sessões, de acordo com a sua condição de saúde. Você pode ser grave, moderado ou leve. Então, isso acho que é a primeira coisa que dá para se destacar importante, assim, um tratamento personalizado. Então, não é o mesmo tratamento para todo mundo. De acordo com a sua condição e com o grau de severidade da sua condição, você está inserido numa linha de cuidado específica a isso, né? E tem uns números bem legais, de fato, sobre essa abordagem que a gente vem aprimorando ao longo do tempo. A gente entende que entre 12 e 16 sessões, vou colocar 12 sessões, que acho que 13 sessões é a média hoje, a gente consegue ter redução tanto em sintoma, quanto em patologias mesmo, né? Quanto na severidade do seu caso, de até 80%. Estava olhando agora o case, inclusive a gente vai em breve fazer uma apresentação bem legal no evento aqui em São Paulo. Em 12 sessões tem até 80%, 63% na média de redução de sintomas de ansiedade e depressão, né? Então, uma intervenção, no caso, é uma intervenção focada, com protocolo, né? Já com quantidade de sessões de psicoterapia e psiquiatria alinhada, com os navegadores de cuidado, então garantindo o mínimo engajamento necessário, mas na média, né? Então, no intervalo de aproximadamente 13 semanas, a gente consegue ter uma redução de 63% dos sintomas de depressão e ansiedade, por exemplo. Tem outras queixas, por exemplo, se eu não me engano, dor no peito, redução de quase 100% deu no último extração que a gente fez, que é uma das queixas que aparecem. Problemas relacionados ao sono, redução de 56%, alguma coisa assim também. Então, de fato, a gente mostra que com essa abordagem, é uma abordagem baseada em terapia breve, né? Então, ela está com algumas linhas de abordagens somente da psicologia, com um trabalho focado, gerenciado, né, encaminhado, a gente consegue ter uma efetividade bem interessante. Isso é muito importante porque a gente consegue controlar custo, controlando custo a gente consegue democratizar, né, e eventualmente, né, no aspecto da empresa, que é um dos nossos hoje compradores, né, o público-alvo, consegue reduzir, né, o tempo ou conter a evolução de um caso antes que seja grave, tanto para a empresa, para a família, tanto para a empresa quanto para o paciente e família, né? Quem está assistindo a gente consegue contratar a Telavita como pessoa física ou é só para a empresa? Consegue também, tem esse acesso direto, né? Se você acessar www.telavita.com.br, você consegue acessar, encontrar seu profissional, realizar seu agendamento, pagar por cartão de crédito ou por convênio de saúde, se o seu convênio for coberto, e dentro de no máximo 24 horas está falando com um psicólogo ou um psiquiatra. Legal. Boa. Muito bom. Muito bom.
Profundo, né? Profundo, mas importante. Eu concordo com o Vaca que isso é uma bandeira, né? Um alerta, né? Esse assunto é super importante. Porque eu quase questiono quem não tem algum... Passada a pandemia e mesmo depois, né? Quem não teve algum episódio, alguma coisa que... Ou pode, pessoalmente com alguém que conhece. Exato, pode ter raspado e não entrado, mas tanta gente entrou e como é que a gente pode ajudar? Então, eu reforço, quem está escutando a gente, compartilha esse... Eu acho que aqui a Telavita é uma das opções, tem outras N opções. Com certeza. Tem também, se você tem um terapeuta, alguém que você conhece, mas a gente traz aqui a provocação de... Mesmo que você não está sentindo nada, usa isso como uma academia para criar resiliência, né? Esse músculo, que é a neuroplasticidade. Como é que eu posso fazer essas novas conexões para estar mais forte, fortalecido para encarar os desafios? O dado que a gente tem hoje, né, é que aproximadamente 50% das pessoas, né, vai ter ou teve algum tipo de episódio de saúde emocional, né? Então, se olhar para o lado, muito provavelmente, né? Se não for você, vai ser o amigo do lado. Então, é uma questão seríssima, assim, que a gente tem que levar a sério, tem que passar a ter consciência e buscar o cuidado devido de fato, né? E aí eu queria deixar uma última mensagem, porque eu também sou sujeito a falar, isso é uma causa para mim de vida também, muito além do empreendimento, que é isso, nesse movimento que a gente tem de imediatismo, né? Putz, um comprimido já vai aqui em alguns minutos solucionar meu problema, talvez, né? Eu não tenho muito tempo para resolver isso, então não... Na terapia não funciona assim, é super funcional, mas é muito importante, uma das queixas que a gente mais vê, você ter a paciência do processo de encontrar o vínculo terapêutico, que não é nada simples, mas é super importante para o engajamento e para a efetividade do seu cuidado, né? O que é o vínculo terapêutico? É a capacidade que você tem de ter uma conexão com o seu profissional. E às vezes isso não acontece na primeira sessão, nem na segunda, nem no primeiro profissional, nem no segundo. Então, o processo inicial da terapia, a gente observa que é uma das partes mais cruciais para o sucesso do tratamento. Né? Então, diferente de um remédio que você tome, eventualmente você vai precisar de um pouquinho mais de esforço para encontrar o terapeuta que você se identifica, sente conforto, né? E chega até esse lugar. Incrível esse ponto, porque é como se fosse um namoro mesmo. Você tá alguém que vai ser o teu personal trainer ali da cabeça. Então tem que ser alguém que vai encaixar com você. Exatamente. Então insista, tenta mais de uma vez. Com certeza é transformador e vai valer a pena, assim. Quem puder e quem não puder também, procure. Tem acesso gratuito. A Telavita é um dos lugares onde a gente procura democratizar, reduzir esse custo, né? Infelizmente é pouco democrático esse acesso no Brasil ainda. Mas enfim, você tem uma mensagem, se você tem algum sinal ou não, como o Vaca estava falando aqui, né? Procure, porque realmente é um cuidado que muda, transforma não só a sua vida, mas toda a vida de quem está ao seu redor. Né? Exato. Obrigado, Lucas. Obrigado, Karina, pelo papo tão importante. Foi muito bom. Obrigada. Muito obrigado pelo convite, gente. Muito feliz.